As inscrições do FIES começam hoje, dia 21 de agosto de 2024, e eu vou explicar para você todas as informações que você precisa saber. O FIES é um programa extremamente complexo, por isso eu vou resumir para você de maneira simplificada tudo que você precisa saber sobre o FIES para não cometer nenhum erro. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Então, primeiramente, o que é o FIES? O FIES é o Financiamento Estudantil, então ele é um programa que oferece vagas de financiamento em universidades privadas de ensino superior, diferente do ProUni, que é uma bolsa de estudos, e do SISU, que é para universidades públicas. O FIES é um programa de financiamento, onde você vai entrar, vai ter uma dívida que deverá ser paga depois de se formar, porque é um financiamento. Então é muito importante essa compreensão. Além disso, para você poder se candidatar no FIES, é interessante que você compreenda quais são os requisitos. O primeiro deles é ter feito uma edição do Enem a partir de 2010. Nessa edição, você não pode ter sido treineiro e também não pode ter zerado a redação. Outra coisa, se você fez mais de uma edição, o sistema vai fazer a sua média aritmética simples de todas elas, no caso, cada edição individualmente, e ele vai escolher automaticamente a sua melhor nota. Então, vamos supor, você fez o Enem de 2021 e o Enem de 2022. Se a melhor nota é do Enem de 2021, é essa que o sistema vai reconhecer se ela tem os requisitos para você se candidatar. Então, você tem que ter feito pelo menos uma edição do Enem desde 2010, não pode ter zerado a redação e tem que ter uma média aritmética superior a 450 pontos, além de não ter sido treineiro. Outros requisitos que também são muito importantes e você precisa saber. O primeiro é que você não pode ter dívida com o FIES. Então, se em algum momento você já utilizou do FIES, fez uma dívida, para você poder se candidatar novamente, é necessário quitar essa dívida, senão você não pode se candidatar. Além disso, como o FIES é um programa de assistencialismo, ele também tem um teto de renda. A renda per capita limite para você se candidatar no FIES é de até 3 salários mínimos, ou seja, hoje 3 vezes 1.412. Lembrando que renda per capita é a soma de todas as rendas da sua casa divididas pelo número de pessoas. Isso tem que ser inferior a 3 salários mínimos para você poder concorrer ao FIES. E também nós temos o FIES Social, que iniciou a partir do início de 2024 e oferece vagas de financiamento integral dentro do teto. Para você poder concorrer ao FIES Social, primeiro que você não escolhe isso na inscrição, o sistema reconhece automaticamente se você tem direito ou não tem direito ao FIES Social. Se você tem direito ao FIES Social, você não pode nem escolher. O sistema automaticamente puxa você para concorrer no FIES Social, até porque ele é mais vantajoso. Só que os requisitos para concorrer ao FIES Social são: você tem que ter feito um CAD único até o dia 11 de maio e esse CAD único tem que ter uma renda per capita bruta de até meio salário mínimo, ou seja, hoje R$ 707. Se não ultrapassa esse valor e você tem o CAD único até essa data, no caso o cadastro feito até o dia 11 de maio, o sistema vai reconhecer automaticamente você como candidato para o CAD único. Daí ele também tem algumas vantagens de não precisar comprovar a renda para algumas universidades, algumas outras exigem, mas basicamente a comprovação de renda você já tem que ter feito para poder ter o CAD único. Então esse é o FIES Social. Ele acontece junto com o FIES normal. Daí a respeito do que é o FIES Social. O FIES Social é um novo programa dentro do FIES, como se fosse uma espécie de cota de renda que nós temos lá no SISU. Ele oferece vagas de financiamento integral da mensalidade, desde que ela esteja dentro do teto do financiamento do FIES. No caso, o teto para cursos de medicina é de até R$ 10.000 e para os demais cursos é de R$ 7.163. Então, se você for concorrer no FIES Social e for se candidatar em uma universidade que tem a mensalidade de 9.000, como 9.000 é inferior a 10.000, você conseguiria 100% do financiamento e não precisaria pagar coparticipação durante o curso. Lembrando que coparticipação é para ampla concorrência, onde é uma parte da mensalidade. Como o FIES ele não financia 100% para todo mundo, quem é de ampla tem que pagar uma coparticipação, e essa coparticipação é baseada na renda e na mensalidade. Agora, quando você é FIES Social e a mensalidade do seu curso está abaixo do teto, você não precisa pagar essa coparticipação. Mas se você se candidata em um curso, por exemplo, de medicina, e tem mensalidade de 11.000,
11 mil é superior a 10. Então você precisa pagar essa diferença que vai ser a sua coparticipação, já que o FIES financia 100% para o FIES social dentro dos 10 mil para a medicina ou 7.163 para os demais cursos. Inclusive, para quem é da ampla concorrência e quiser saber como calcular a coparticipação, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, mas lá nos guias da aprovação a gente também tem uma planilha que calcula isso automaticamente. Então você pode aproveitar isso. Tem uma outra coisa que é uma novidade agora no FIES 2024.2, que já havia sido anunciada no início do ano e a gente falou sobre isso aqui no canal, são as ações afirmativas no FIES. Então, a partir de agora, de 2024.2 desse FIES, nós vamos ter cotas PPIQ, que no caso são os pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e PCD, que são pessoas com deficiência. Nós vamos ter essas cotas a partir de 2024, meio do ano, no FIES. Então, em 2025, nós também vamos ter. E como que vai funcionar? A divisão das vagas na cota vai seguir semelhante àquilo que é no ProUni. Vai ser de acordo com o censo de cada estado. Então, por exemplo, no estado do Nordeste, nos estados do Nordeste, nós temos uma concentração de população PPI maior. O que vai acontecer é que nessas regiões nós vamos ter mais vagas sendo destinadas a PPI. Agora, nos estados do Sul é menos. Isso você já pode observar no ProUni, que tem já mais ou menos essa proporção. Em muitas faculdades no Nordeste tem mais vagas PPI do que ampla por conta da proporção aí populacional. Daí o que vai acontecer? Parte dessas vagas de PPI e PCD serão destinadas ao FIES social e parte dessas vagas de PPI e PCD serão destinadas à ampla. Então, a gente vai ter cota de PPI, PCD e Q, no caso PPI, Q e PCD no FIES social e cota de PPI, Q e PCD na ampla concorrência. Tá? Então, vai ter uma divisão nessas duas categorias. Lembrando que as vagas do FIES social são 50% do total de vagas. Daí, o que acontece? Uma informação muito importante, que é algo que não havia sido anunciado anteriormente e é uma novidade também junto com as cotas. O cotista vai concorrer primeiramente na categoria geral. Então, vamos supor que você é um PPI e você é da ampla, certo? Você não é FIES social. Você concorre na categoria ampla, só que você é PPI. O que vai acontecer? Você primeiro vai concorrer dentro da ampla concorrência e daí, se você não tiver nota para passar na ampla, você vai ser jogado para o PPI da ampla concorrência. O que acontece então? Vamos supor que um candidato PPI da ampla, ele tem a nota de 730, mas daí o corte da ampla está em 720. Ao invés desse candidato ocupar uma vaga da PPI, ele vai ocupar uma vaga da ampla. Então, se um candidato cotista tem nota para passar na ampla, ele vai ocupar uma vaga da ampla e não uma vaga da categoria de ação afirmativa, PPI. Então, isso também é uma informação muito importante que, querendo ou não, traz uma grande vantagem para quem é PPI. Daí, a respeito das opções de curso no FIES que você também tem que ficar atento. Você pode escolher até 3 opções de curso. Daí, dentro dessas opções de curso, você pode escolher 3 grupos de preferência diferentes. Então, você pode mudar curso, você pode mudar turno, você pode mudar local de oferta, estado, o que for. Você pode se candidatar em até 3 opções. Daí, destaque-se, você pode trocar suas opções quantas vezes você quiser durante os dias de inscrição, porque nós vamos ter classificações parciais, mas a sua primeira opção é a sua prioridade, tá? Então, se você tem nota para passar nas 3, você fica obrigatoriamente com a primeira opção. Por isso, eu recomendo fortemente você pensar com muito carinho qual que vai ser a ordem das suas opções para você não cometer nenhum erro. Daí você pode trocar as suas opções quantas vezes você quiser, porque durante os dias de inscrição nós vamos ter classificações parciais. O que isso significa? Todos os dias vai ser divulgado a nota de corte parcial da sua opção, no caso de todas as opções, e também as classificações das opções que você escolheu. Isso é importante para você conseguir identificar se você tem ou não tem chances de aprovação. Então, se você está próximo, você tem chance. Se você está muito afastado, você não tem chance. Daí, a partir disso, com a sua estratégia, você pode avaliar, trocar as suas opções por uma outra opção que você tem interesse e tudo mais. Isso faz parte das estratégias para você conseguir alcançar a sua vaga na faculdade. Daí, aqui um ponto muito importante. Como nós tivemos essa mudança aí no início de 2024, podendo agora se candidatar em 3 grupos de preferência diferentes, o que antes não era permitido, isso criou uma dupla e tripla classificação.
Então, o que que isso significa? Seria como se nós tivéssemos 3 vezes mais candidatos, semelhante àquilo que acontece no ProUni, que você pode escolher 2 opções. Mas daí o que que vai acontecer? Vai ter muitas pessoas, já aconteceu isso no início do ano, como você pode observar, vai ter muitas pessoas sendo aprovadas fora do número de vagas. Por quê? Se um candidato, vamos supor o seguinte exemplo, um candidato está na posição 1 de 5 vagas da primeira opção dele, mas ele também está na posição 1 de 10 vagas da segunda opção, ele só pode ser aprovado na primeira opção. Então, como ele está ocupando uma posição na segunda opção dele, que tinha 10 vagas, eles vão convocar o candidato que está na posição 11º, ou seja, fora do número de vagas, porque o candidato da posição 1 não pode assumir. Então, isso você também tem que utilizar na sua estratégia com as classificações parciais, porque faz uma diferença significativa. Lá nos guias da aprovação eu ensino isso com muito detalhe e na mentoria a gente também trabalha isso, porque faz uma diferença significativa você ter essa compreensão. Inclusive no ProUni a gente já usa muito. Imagina no FIES que é ainda mais opções, são 3 opções. Então cuide com isso, com muito carinho. Durante todas as parciais, a gente vai ter uma parcial por dia, então aproveite isso que vai fazer uma diferença enorme nas suas estratégias. Outra coisa que você precisa saber é a respeito da lista de espera. Então, se você não for aprovado na chamada regular, você pode participar da lista de espera, e somente nesses casos. Para participar da lista de espera do FIES, você não pode ter sido pré-selecionado em nenhuma opção. Ou, se foi pré-selecionado e não formou turma, daí você pode também. Tá? Mas dificilmente acontece de não formar turma no FIES, é mais do ProUni. Então, para participar da lista de espera, você não pode ter sido pré-selecionado em nenhuma opção. Tem uma coisa muito importante. A participação na lista de espera é automática nas suas 3 opções. Então, você não precisa escolher, não precisa manifestar interesse, é tudo automático. E as convocações da lista de espera, o prazo a gente vai falar daqui a pouco, as convocações da lista de espera acontecem a qualquer momento, a qualquer dia. Por isso, sempre recomendo você acessar uma vez por dia, porque qualquer dia pode ter convocação. Se você perdeu o prazo, perdeu a data, não tem o que fazer. Então, por isso também roda bastante a lista de espera. Por isso, tem que acompanhar todos os dias, pelo menos uma vez por dia, para verificar se você foi pré-selecionado ou não, para que dessa forma você não perca a sua oportunidade, caso seja pré-selecionado. E daí uma outra coisa, a ordem de prioridade continua valendo na lista de espera. Então, deixe como primeira opção aquela que você mais quer. Daí uma outra coisa é o seguinte, como o FIES é um financiamento, você vai precisar de um fiador, porém não é todo mundo que precisa de fiador. Primeiro, quem precisa de fiador? Quem tem uma renda per capita entre 1 salário mínimo e meio e 3 salários mínimos. Somente esse grupo precisa de fiador. Quem é FIES social não precisa de fiador e que tem uma renda per capita inferior a 1 salário mínimo e meio também não precisa de fiador. Agora, quem tem uma renda per capita superior a 1 salário mínimo e meio até 3 salários mínimos, que é o requisito para concorrer ao FIES, você vai precisar de um fiador, já que o FIES é um financiamento. Daí é o seguinte, a renda do fiador tem que ser de pelo menos 2 vezes a mensalidade financiada. Então, por exemplo, se a faculdade que você vai se candidatar tem uma mensalidade de 11 mil, só que você consegue financiar 10 mil, a renda do fiador tem que ser de pelo menos 2 vezes a mensalidade financiada, que é de 10 mil. Então, seria a renda do fiador tem que ser de pelo menos 20 mil. Além disso, você pode ter 2 fiadores e daí somar a renda deles, para dar pelo menos aí, no caso desse exemplo, os 20 mil. Então, você pode ter 2 fiadores. Outro ponto, os fiadores não podem ter nome sujo, tá? Se tem nome sujo, tem que ser necessário, no caso é necessário, limpar o nome para daí sim poder ser fiador. E você só vai informar o fiador se você for pré-selecionado lá na complementação. Então, durante a inscrição, você não precisa informar o fiador, é só no final. Então, muita atenção quanto a isso, porque se você se enquadra nesse perfil de renda para precisar de fiador, já é importante para você ir se agilizar. Daí, como o FIES é um financiamento, você tem que pagar ele. Diferente do que algumas páginas publicam, não existe mais hoje em dia o tempo de carência. Hoje, quando você termina de cursar, você já tem que pagar o seu financiamento. Daí você pode pagar parcelado. O pagamento mínimo da parcela do financiamento é quanto você tinha de coparticipação. Então, se a tua coparticipação durante o curso era de R$ 1.000, esse vai ser o pagamento mínimo que você vai ter depois de se formar, tá? E daí, se você tiver uma renda alta, não pode ultrapassar 10% do seu financiamento. Mas basicamente, terminou de estudar, terminou de fazer a faculdade, já tem que começar a pagar, tá? Não existe mais tempo de carência e não tem um tempo limite assim para você pagar. Depende aí de quanto for o seu saldo devedor, no caso, o tempo limite
seria o seu saldo devedor dividido pela tua coparticipação. Esse vai ser o tempo mínimo. Só que é óbvio, dependendo da divisão que você for fazer, isso vai dar muitos anos. Mas daí, como você vai ter uma progressão de renda e tudo mais, você vai conseguir quitar isso antes. Tem uma outra coisa, no FIES a gente também tem uma ordem de prioridade. Só que essa ordem de prioridade é de acordo com quem nunca usou o FIES ou quem não é formado. Então, assim, se você já utilizou o FIES, você perde prioridade. Se você já é formado no ensino superior, você também perde prioridade. O que acontece? Quem nunca formou e quem, no caso, quem nunca terminou o ensino superior e nunca utilizou o FIES, é a primeira prioridade. Depois disso, vem as demais prioridades entre quem já utilizou o FIES e já é formado no ensino superior. Então, por isso, lá na hora da inscrição, vai ser solicitado se você já é formado no ensino superior. É muito importante que você preencha isso com cuidado. Se você não é formado, coloque que não, porque eu já vi muitos alunos colocar que sim lá, daí tem uma nota boa e fica muito afastado. Acontece por conta dessa prioridade. Então, muita atenção no questionário na hora que você for se candidatar. E agora, para finalizar, vou passar para você o cronograma completo do FIES para você não perder as datas. Tá? Vamos lá. As inscrições elas vão ser deste dia de hoje, 22 de agosto, até o próximo dia 27 de agosto, terça-feira. O resultado do FIES vai ser divulgado lá no dia 9 de setembro. Tá? Então, no dia 9 de setembro, a divulgação do resultado. A complementação de quem for aprovado na primeira chamada, que é basicamente um momento para você inserir mais informações e finalizar o seu financiamento. Vou deixar um vídeo ensinando como fazer isso aqui na descrição. Para quem for aprovado na primeira chamada, é entre os dias 10 e 12 de setembro. Daí depois que você complementou, você tem 5 dias úteis para mandar os seus documentos para a universidade e comprovar todas as suas informações. Depois de ser aprovado, você vai receber a DRI, que é um guia do seu financiamento, e com essa DRI você vai ter 10 dias corridos para ir até a Caixa e finalizar o seu financiamento. Se você precisar de fiador, o fiador tem que ir junto. Daí, além disso, se você não for pré-selecionado em nenhuma das opções da chamada regular, você vai ter um prazo de convocação da lista de espera do dia 16 de setembro até o dia 29 de outubro. Destaca-se aqui o seguinte: qualquer dia dentro desse prazo pode ter convocações da lista de espera. Por isso é muito importante que você acesse todos os dias para não perder a sua oportunidade. Daí, depois de ser pré-selecionado, você também vai ter 3 dias para complementar a sua inscrição, 5 dias úteis para mandar os documentos e 10 dias corridos para ir até a Caixa. Então, basicamente, esse é o cronograma do FIES. Aqui, basicamente, todas as informações de maneira bem resumida para você compreender tudo detalhadamente. Então é isso, pessoal. Aqui nós trouxemos um resumo geral do que é o FIES, todos os detalhes que são mais relevantes para você compreender de fato como funciona o programa. Agora, se você quer compreender tudo com ainda mais detalhes, todas as informações, as nossas planilhas com as vagas, as classificações parciais, as notas de corte parciais, as melhores estratégias e alcançar o seu sonho da aprovação como toda essa galera, você também pode conseguir isso lá nos guias da aprovação. Lá nós temos um módulo, por exemplo, que ensina para você, na prática, as melhores estratégias para você alcançar o seu sonho da aprovação na faculdade. A gente ensina a avaliar as notas de corte, as classificações parciais, mas também a pensar como seus concorrentes pensam para você conseguir se antecipar. E além disso, nós também ensinamos detalhadamente tudo sobre como funciona o FIES. A questão da porcentagem de financiamento, as regras, tudo detalhado para você entender bem como funciona o programa, para ter todas as regras para ajudar você a alcançar o seu sonho. E por óbvio, você também tem um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. É um dos grandes privilégios de quem faz parte dos guias da aprovação. Então, se você quer alcançar o seu sonho, aproveita porque está muito barato. Inclusive os próprios alunos que falam isso. Se você quer alcançar o seu sonho de entrar na faculdade como toda essa galera, garanta agora a sua vaga, porque os guias da aprovação são feitos para ajudar você a alcançar o seu sonho. Por isso, o link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Basicamente aqui um vídeo completo informando tudo para você sobre o FIES 2024.2. Aproveite, boa sorte aí na sua concorrência, boa sorte na sua candidatura, muita atenção, faça tudo com muita atenção, com muito carinho, preencha as informações com bastante paciência para não cometer nenhum erro. Ao longo dos dias de inscrição, todos os dias teremos vários vídeos para ajudar você a alcançar a sua vaga na faculdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, boa sorte, grande abraço, valeu e até a próxima.